Olá! Com Grand Theft Auto VI aí no horizonte, a expectativa, nossa, tá gigantesca. A Rockstar Games sempre foi conhecida por criar mundos absurdamente detalhados, né? Mas hoje a gente vai focar num rumor bem específico. Um rumor que está causando um verdadeiro maremoto na comunidade. Um investimento que, olha, se for verdade, redefine a palavra ambição. E focado inteiramente na água. Isso mesmo, sabe? Circulam informações de um orçamento multimilionário, tipo na casa das centenas de milhões de dólares, dedicado só para a física da água no jogo. Vamos explorar o que isso poderia significar para a jogabilidade, as inovações que talvez venham por aí, e claro, como a comunidade está reagindo, né? Entre o fascínio e, bom, a incredulidade. Ok, vamos dar uma olhada nisso. É uma história fascinante mesmo. A nossa missão aqui é, investigar esses relatos, tentar entender a escala dessa ambição toda e também decifrar esse misto de entusiasmo e ceticismo que surgiu, né? Afinal, a gente está falando de um investimento que pode ser, assim, colossal, num único elemento do jogo. Exatamente. O número que está circulando é de cair o queixo. Fala-se que a Rockstar teria alocado algo entre 200 e 300 milhões de dólares, especificamente para a física da água em GTA 6. 300 milhões de dólares em água. E aqui é muito importante colocar esse número em contexto, sabe? Pra gente ter uma noção da magnitude disso. O orçamento de desenvolvimento total do GTA V, que foi um dos jogos mais caros e bem-sucedidos da história, né? Foi estimado em cerca de 265 milhões de dólares. Se a gente olha para outros gigantes recentes, The Last of Us Part 2 custou uns 220 milhões e o Marvel's Spider-Man 2 ficou ali na casa dos 315 milhões. Isso para o jogo inteiro. Então, peraí. Gastar até 300 milhões só na simulação da água seria, por si só, um orçamento maior que o de muitos jogos AAA completos. Exato. Mesmo considerando aqueles rumores de que o orçamento total de GTA 6 pode chegar a, sei lá, 2 bilhões, ainda assim, dedicar essa fatia toda só para água parece extraordinário. Sem dúvida. É um valor que, desafia a nossa percepção de como esses orçamentos de jogos são distribuídos, né? E a informação que vem junto com esse número, que atribuem a fontes como VGTech ou Vegetar Gaming News, que, é bom notar, não são fontes oficiais da Rockstar, né? Essa informação menciona até uma equipe dedicada de 20 engenheiros, trabalhando exclusivamente nesse sistema aquático. 20 engenheiros só para fazer a água parecer e se comportar de forma realista. Isso por si só já indica um nível de especialização, um foco assim, que é raro. Normalmente, equipes de física ou de ambiente cuidam disso como parte de um todo, não é? Gente, ter uma equipe inteira e ainda mais de 20 pessoas dedicada unicamente à água sugere que eles não estão só querendo melhorar o visual das ondinhas, sabe? Sinaliza uma tentativa de criar um sistema aquático, fundamentalmente mais complexo e mais interativo do que qualquer coisa que a gente já viu. Isso vai muito além da estética. Certo, certo. Mas aí vem a pergunta, né? Por que essa obsessão toda com a água? Qual o objetivo final que justificaria um investimento tão massivo nesse único elemento? O rumor diz que a meta é criar a física aquática mais realista já vista em um videogame. Isso me faz pensar na hora na reputação da Rockstar. Exato. Eles têm esse histórico bem conhecido de buscar níveis de detalhe quase obsessivos, sabe? Coisas que muitos outros estúdios iam considerar supérfluas. É só lembrar de Red Dead Redemption 2. A neve que deformava realisticamente com os passos, as carcaças de animais que se decompunham com o tempo, e até detalhes bem minuciosos, tipo a reação dos cavalos ao frio. Sim, sim. Detalhes que não eram, essenciais para terminar a história, mas que juntos criavam uma sensação de mundo vivo, né? De imersão profunda. Será que a água em GTA 6 seria o próximo grande salto nesse sentido? Tipo, o novo testículo de cavalo da Rockstar. É o que o rumor sugere, né? E o que torna isso tão interessante são as implicações diretas na jogabilidade que essas fontes mencionam. Não é só sobre a água parecer bonita.
É sobre como ela funciona, como ela interage com o jogador e com o mundo. A gente está falando de potenciais inovações como: primeiro, marés dinâmicas. Imagina só, níveis de maré alta e baixa que realmente alteram a geografia acessível do mapa. Praias que aumentam e diminuem, cavernas na costa ou docas que só dá para acessar em certos horários, ou rotas de fuga pela água que aparecem e desaparecem. Isso adicionaria uma camada temporal e estratégica bem interessante para a exploração e para as missões. Nossa, isso por si só já seria uma mudança em tanto. A água deixaria de ser uma constante para virar uma variável dinâmica no próprio design do mundo, né? Mas e quanto a atividades? O que mais? Aí entra o segundo ponto que falam: surf. Tem especulações, inclusive baseadas em supostos objetos que viram no primeiro trailer, tipo pranchas de surf, de que seria possível surfar mesmo. Isso introduziria uma nova mecânica de jogo, uma atividade recreativa totalmente nova para a série, e que se encaixaria perfeitamente no cenário inspirado na Flórida, lá em Vice City. Com certeza. Se a física da água for tão avançada assim, faz todo sentido eles quererem aproveitar para novas formas de interação, né? Mas a ideia mais impactante, para mim pelo menos, é a dos eventos climáticos. Ah, sem dúvida. O terceiro ponto-chave seria a implementação de eventos climáticos dinâmicos ligados à água, como furacões e inundações. E aqui o foco é no dinâmico. Não seriam só uns efeitos visuais no céu, sabe? Seriam eventos com potencial para impactar ativamente o mundo e a jogabilidade. Imagina dirigir por ruas meio inundadas depois de uma tempestade forte. Ou ter a visibilidade e o controle do carro super afetados por ventos de furacão. Ou ondas gigantes atingindo a costa. Uau! Isso transformaria completamente a relação do jogador com o ambiente. O clima deixaria de ser só um pano de fundo para se tornar uma força da natureza real dentro do jogo. Algo que você precisa lidar. E pensando no cenário de Vice City, que é inspirado numa região que tem furacão mesmo, isso faria todo o sentido temático e adicionaria um elemento de imprevisibilidade enorme. Exatamente. Se esses rumores forem reais, a água em GTA 6 seria elevada. Deixaria de ser só um cenário ou uma superfície para navegar, para se tornar um sistema complexo, interativo e central na experiência. Seria tipo um pilar da simulação do mundo. Mas é claro, né? Um rumor dessa magnitude não ia passar batido nem ser aceito sem questionamentos. Como é que a comunidade de jogadores reagiu a essa notícia dos 300 milhões na água? Olha, a reação foi como era de se esperar, bem polarizada. De um lado, tem aquele maravilhamento, a excitação com a ambição da Rockstar. Muitos fãs confiam na capacidade do estúdio de entregar algo revolucionário e veem isso como mais uma prova do nível de detalhe que eles esperam. Mas, do outro lado... Nossa, o ceticismo é enorme e bem vocal. Imagino, um número tão redondo e tão alto para um único sistema levanta suspeitas mesmo. O que o pessoal está dizendo por aí? A gente encontra muitos comentários online classificando a notícia como inflada, clickbait ou simplesmente besteira. Tem um questionamento forte sobre a credibilidade da fonte original, esse tal de VGTech ou VGT Game News. Comentários tipo, qual a prova, quem garante, ou até piadas tipo, a fonte é o tio do amigo do primo de quem postou, sabe? São comuns. Essa desconfiança com fontes não oficiais é natural, ainda mais quando os números parecem exagerados assim. E humor, claro, não podia faltar. Eu vi gente brincando que, por esse preço, esperam poder controlar o nível dos oceanos ou que cada gota de chuva tenha sua própria física individual. Teve aquele comentário ótimo sobre esperar o beijo de Poseidon ao usar o banheiro no jogo, dado o investimento na água. Essas piadas, né? Embora sejam engraçadas, elas refletem uma incredulidade genuína. Será que são 300 milhões mesmo? Ou será que esse número foi tirado de contexto? Talvez inclua custos relacionados, como ferramentas, sei lá. Ou seja, só um valor inflado para gerar discussão online. Tem gente que argumenta que seria um uso ineficiente de recursos.
que esse dinheiro poderia ser melhor aplicado em outras áreas do jogo, tipo IA, variedade de missões, tamanho do mapa. Mas aí entra o contraponto, a gente está falando da Rockstar. Eles têm um histórico de fazer exatamente esse tipo de coisa, né? Investir pesado em sistemas que outros estúdios iam considerar secundários, justamente para alcançar um nível de realismo ou imersão inédito. A física de euforia e a deformação dos veículos em GTA IV foram revolucionárias na época, o ecossistema complexo de Red Dead Redemption 2... Eles gostam de estabelecer novos padrões, mesmo que pareça excessivo. É um ponto válido, sim. A Rockstar opera numa escala e com um nível de recursos que poucos estúdios no mundo têm. Eles podem se dar ao luxo de investir em áreas que parecem extravagantes para outros. Então, mesmo que o número exato de 300 milhões seja questionável ou talvez impreciso, a ideia de um foco sem precedentes na física da água, visando um salto qualitativo, não é totalmente implausível vindo deles, sabe? Talvez o número real seja menor, mas a ambição seja essa mesma. Então, tentando enxergar além do número específico, o que esse rumor, sendo verdadeiro ou não, nos diz sobre GTA 6 e sobre a indústria em geral? O que ele sinaliza pra gente? Olha, independentemente da veracidade do valor exato, o rumor em si já é significativo. Ele aponta para uma direção clara, um foco imenso no realismo ambiental e na criação de sistemas de mundo dinâmicos e interativos em GTA 6. Mesmo que o investimento fosse, sei lá, 100 milhões, ainda seria um valor extraordinário para um único subsistema ambiental. Isso se conecta com uma tendência maior que a gente vê nos jogos AAA, certo? A busca por mais fidelidade gráfica é constante, mas aqui parece ir além. É a busca por simulações físicas mais complexas, por mundos abertos que não sejam só cenários bonitos, mas ecossistemas funcionais. Precisamente. Se a Rockstar realmente estiver investindo tanto assim na água, isso representaria um salto enorme nessa direção. A água deixaria de ser aquele plano texturizado com umas ondinhas programadas para se tornar um sistema complexo, influenciado por vento, clima, talvez até correntes marítimas que afetem a navegação de barcos pequenos de forma realista. Pensa nas possibilidades para jogabilidade. Perseguições de jet ski ficando mais difíceis com ondas maiores, ou a necessidade de planejar rotas de barco considerando as marés, talvez até a pesca sendo afetada pelas condições climáticas. Isso poderia ter um efeito cascata no design do jogo todo. Missões que só podem ser feitas sob certas condições de clima ou maré. Áreas secretas que só se revelam raramente. Talvez até um impacto na economia do jogo com atividades marítimas. A questão é, esse nível de realismo sempre se traduz em mais diversão? Ou corre o risco de ficar frustrante? Imagina perder uma missão porque uma tempestade surgiu do nada. Essa é a linha tênue que a Rockstar precisaria equilibrar, né? Realismo versus diversão. Um sistema climático e de marés totalmente dinâmico pode criar momentos emergentes incríveis. Uma sensação de mundo vivo incomparável. Mas também pode introduzir aleatoriedade e obstáculos que podem frustrar alguns jogadores. Encontrar esse equilíbrio vai ser a chave. No entanto, a ambição de transformar o ambiente de um mero pano de fundo para um participante ativo na jogabilidade é, por si só, muito empolgante. Concordo, mas é fundamental, como a gente já disse, manter a cautela. Tudo isso é baseado em rumores, né? E informações não oficiais. A Rockstar é notoriamente secreta sobre seus projetos. O número pode estar errado, as funcionalidades podem ser diferentes do que a gente está especulando aqui. Ou talvez o foco seja em outra área completamente diferente. O que a gente tem de concreto é a imensa expectativa e a reputação da Rockstar de tentar sempre elevar a barra. Exato. Esse rumor da água funciona quase como uma metáfora para a própria expectativa em torno de GTA 6. Espera-se que seja profundo, dinâmico, tecnicamente impressionante e que redefina o gênero mais uma vez. Se eles estão realmente dedicando esse nível de atenção a um elemento como a água, isso alimenta a crença de que o resto do jogo vai receber um tratamento parecido. Mas, por enquanto, fica no campo da especulação informada. Bom, então, analisamos a fundo esse rumor impressionante sobre o orçamento da água em GTA 6.
Exploramos de onde veio, o que poderia significar em termos de tecnologia e jogabilidade com marés dinâmicas, surf, furacões e vimos as reações divididas da comunidade, entre o entusiasmo pela ambição e o ceticismo quanto aos números. É fascinante ver como um único detalhe, ainda que especulativo, pode gerar tanto debate, né? De fato. E fica essa tensão interessante no ar. Por um lado, a promessa de um nível de realismo e interatividade ambiental nunca antes visto, que poderia realmente fazer o mundo de Vice City parecer vivo e imprevisível. Por outro, a escala quase inacreditável do investimento que foi noticiado e as dúvidas naturais sobre a veracidade disso e o impacto real na experiência final. É um microcosmo da espera por GTA 6. Isso nos leva a pensar um pouco além, sabe? Se a Rockstar, ou qualquer outro estúdio, pode dedicar recursos tão vastos para simular água de forma tão complexa, onde mais a gente poderia ver esse tipo de investimento no futuro? Kundario poderia se tornar um pilar central da jogabilidade se recebesse um investimento parecido. A gente poderia imaginar uma simulação de vento tão avançada que afetasse desde a trajetória de projéteis e o balanço das árvores até o voo de aeronaves e a propagação de fogo. Ou talvez uma simulação de ecologia urbana com multidões cujos comportamentos individuais e coletivos fossem muito mais complexos e reativos. Ou, quem sabe, a evolução e degradação do próprio ambiente construído ao longo do tempo de jogo, com edifícios envelhecendo, sendo reformados ou abandonados. Qual será a próxima fronteira nessa busca por mundos virtuais que sejam verdadeiramente vivos e sistêmicos? Fica a questão aí no ar.